Vamos iniciar aqui, mais uma vez, a matéria da teologia. A importância da homilética no estudo da teologia. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos e sempre. Glória a Deus. A importância da homilética na teologia e no conhecimento na vida do crente. Amado soberano Deus, gratidão mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui para lecionar essa matéria. Em teu nome eu te peço, toma primazia nesse estudo e nesse trabalho. Amém. Vamos estudar, como eu falei, essa matéria chamada homilética. A filosofia auxilia na oratória na procura de nobres objetivos. A ética demonstra qual a conduta moral a ser adotada pelo orador. A sociologia ajuda a compreender as diferentes comunidades e a procura de uma linguagem adequada às suas necessidades. A psicologia da personalidade e a psicologia em massa constitui armas poderosas nas mãos do comunicador. A história conta a tragédia de um homem e suas conquistas. A fisiologia ajuda a entender os mecanismos que constituem a fazer funcionar o aparelho fonador. A linguística e fonética estudam a estrutura e os sons de cada palavra. E a homilética estuda a arte de falar em público. Enfim, a oratória não é tão simples quanto sugere sua definição. Não é tão simples, não é fácil falar em público. A homilética é isso aí, faz parte da oratória. O que é oratória? É você falar bem com o público. Não podemos discorrer sobre a homilética sem antes mencionar algo sobre retórica e oratória. A palavra retórica tem sua raiz na palavra grega retos, que significa simplesmente palavra falada. Portanto, o retos era qualquer cidadão que ministrava numa assembleia. Para nós, entretanto, a palavra retos adquiriu o significado, o mestre da oratória. Quer dizer, retos significava antes qualquer pessoa que fazia uma leitura e interpretava de qualquer maneira. Mas para nós hoje, reto significa mestre da oratória, mestre em falar bem ao público. Quando houve o advento do cristianismo, que na verdade foi a primeira religião universal, percebeu-se a necessidade de implantar essas técnicas para a divulgação da fé. Nunca até então, ninguém havia pensado em fazer da religião uma matéria global de comunicação social. Coube ao cristianismo, por ser uma religião de visão mundial. Isso é, explicitamente missionária. O privilégio de criar a retórica ou oratória sacra, que somente a partir do século XVII veio chamar homilética. A palavra homilética vem se humilha, que significa conversa ou conversação. Porém, ao passar do tempo, sofreu mudança semântica e veio a significar discurso. Em resumo, homilética nasceu nas mãos dos missionários cristãos, quando eles começaram a estruturar suas mensagens, seguindo as técnicas e a retórica da oratória. Porém, a homilética é utilizada somente em produzir discursos para o elevo ou divulgação da fé. A finalidade básica da homilética, ou seja, a essência, seja oratória ou retórica, ou da homilética, a persuadir o ouvinte a concordar com o orador ou pregador. A homilética é assim, a pessoa está pregando determinado assunto e a pessoa que está ouvindo concorda com aquele orador, o que ele está falando, com bases técnicas. Ele fala bem ao público e chama a atenção do público, aqueles que estão ouvindo. Pois bem,
Os problemas da homilética. Pregar não é uma tarefa fácil. Pregar é comunicar a mensagem bíblica. As dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontram-se nas seguintes áreas. Falta de preparação do pregador. Tem pessoas que querem pregar de qualquer maneira. Fazem pregação sem pé e sem cabeça. Não tem introdução, não tem desenvolvimento e não tem conclusão. A homilética está aí para ensinar aos pregadores que queiram ser bem-sucedido em seu ministério. Falta de preparo do pregador. A falta de estudo por parte do orador deixa a pregação pobre e sem vida. A pessoa pega qualquer versículo e quer pregar naquele versículo, sem ter conhecimento nenhum, sem procurar o seu vocabulário, quer pregar de qualquer maneira. E a homilética, essa matéria, está aqui para ajudar a essas pessoas. Segundo, falta da unidade corporal na predica. Uma mensagem que consiste uma mera junção de versículos bíblicos. Por exemplo, eu estou pregando determinado assunto e eu não fico parado assim. Ó. Uma pessoa parada, sem fazer movimento nenhum corporal. O que é movimento corporal, irmão Antônio? Assim, a pessoa vê, quando Deus diz, levanta-te, a pessoa fazer um gesto corporal com a mão. Deus mandou levantar, entende? Deus mandou que a pessoa abra os braços e ore a Ele. Ó, entenderam? Mensagem corporal. As pessoas que estão vendo e ouvindo aquele orador. Não é o orador que está orando, o orador é aquele que transmite a palavra. Terceira, falta de aplicação prática nas necessidades existentes na igreja. A mensagem deve mostrar como colocar em prática o ensino da palavra de Deus. Pregar toda a verdade. A quarta, falta de um bom planejamento ministerial. O pregador eficiente tem de planejar sua pregação com antecipação. Muitos pregadores falam sem nenhum plano ou propósito. Pregam de qualquer maneira. Não tem propósito nenhum naquela pregação que ora ele acabou de ler. Um texto. Elementos da homilética. Primeiro, 3 elementos, no mínimo, participam da predica do pregador. O pregador, o ouvinte e Deus. Deus em primeiro lugar, o pregador e depois o ouvinte. Deus usa a pessoa que é o pregador e o pregador transmite a palavra de Deus a quem? Ao ouvinte. Emissor é aquele que transmite a mensagem, o pregador. O mensageiro que depende de veículos, boca, voz, corpo, gestos, odor, sabor, palavras, tato e toque. Métodos, comunicação sonora, comunicação visual, comunicação táctil, decodificadores, ouvidos, olhos, olfato, justação e tato. O pregador não transmite a mensagem ou apenas com a voz, usa também o corpo. Ele usa o corpo, a mente e a sua voz. O mesmo ocorre com o ouvinte, que não apenas ouve, mas percebe através de seus órgãos sensoriais. A pessoa está ali para ouvir. Ouvir alguém que está ali no púlpito, ouvir alguém que está fazendo uma oratória. E a pessoa tem que fazer o máximo para chamar a atenção daquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Mensagem é aquilo que o emissor transmite. A mensagem contém ideia, quer dizer, imagem mental, código, sinal convencional, veículo, um instrumento, aparelho, método, caminho a ser percorrido até o receptor. Receptor é o ouvinte, o auditório. Na comunidade evangélica, o emissor e o pregador, a mensagem. É o produto representativo da homilética, seja qual for o método, oral, musical, impresso, testemunha, etc. A mensagem precisa ter assunto, como tema, introdução e conclusão, como eu falei. Tem pregações aí sem pé e sem cabeça. Não tem epígrafe, quer dizer, epígrafe significa título. Não tem introdução. Não tem um bom desenvolvimento da pregação. E nem sequer tem um final, a conclusão.
Como é que a pessoa no outro dia, o pregador quer que a pessoa volte no outro dia? Se não tiver uma boa apresentação, uma boa pregação que chame a atenção dos ouvintes. A homilética, essa matéria é para lecionar ao pregador. A importância da homilética. Olha, a homilética tem interesse pelo bem das almas e a coroa da preparação ministerial, porque para ela converge todas as disciplinas teológicas e a teoria da prática da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação é o principal meio de comunicação entre Deus e o homem. A pregação é mais importante do que a página escrita, aconselhamento ou cerimônias religiosas. É um instrumento divino, não é um resultado de sabedoria humana. Não descansa na eloquência. Não é escrava da homilética, mas depende do poder do Espírito Santo, pois a pregação da pessoa não depende só da homilética, do conhecimento da pessoa, depende também a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. O pregador é, acima de tudo, uma testemunha. Atos capítulo 8, versículo 4. Portanto, é necessário que viva a experiência de quem fala. Lucas 6, 45. Antes de sair para pregar a outros, é necessário poder dizer, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Segundo Timóteo, capítulo 1, e o versículo 2. Ser um pregador é uma honra que Deus dá ao ser humano e requer da parte do candidato. O quê? Vocação chamada por Deus. Tem que ter vocação. Se não tiver, nada feito. Não vai para a frente o trabalho que essa pessoa está fazendo. Ambas dependentes de Deus se manifestam pelo o Espírito Santo. Eu preparei alguns pontos importantes aqui da homilética. A homilética, a importância da preparação do sermão. Para falar em público e ter sucesso, é preciso compreender que falar é muito mais complexo do que se imagina. Principalmente quando se tem que falar em público. Certo? Não é fácil falar em público, mas também não é difícil. É a pessoa se interessar e ler a palavra de Deus, procurar estudar e ter conhecimento. Primeiro, preparar a estrutura intelectual do discurso. Segundo, arquitetar a forma de falar. Como você vai falar em público? Para quem você vai falar? Que público você vai falar? Conhecer as características de cada auditório. Muitos oradores, a terceira, acham que é importante, o importante é falar. E que para isso todos escutem. Isso não é técnico, nem correto. Ao ser convocado para falar, é preciso perguntar se falar a quem. Eu vou falar para quem? Eu vou pregar para quem? Para crianças? Tem que ser assunto de crianças. Vou falar para quem? Para jovem? Tem que ser assunto para jovem. Para idoso? Tem que ser assunto para idoso. E quando é os três juntos? Aí que nós devemos tomar cuidado, deixar Deus, o Espírito Santo, agir na nossa vida, para Deus falar com esses três grupos ao mesmo tempo, através da sua palavra. Classificações dos sermões. Eu vou fazer só um vídeo falando sobre esse sermão, que há 3 tipos de sermão, só que eu não vou falar o significado deles não. É o textual, expositivo e o temático. Vou gravar só um vídeo distinguindo esses 3 tipos de sermão: temático, textual e expositivo. E vou dar referência desses 3 sermões. Vou gravar só um vídeo falando, distinguindo esses 3 tipos de sermão. O uso da voz e a fala em público. Aos problemas relacionados à voz são um dos principais motivos de licença médica de professores, locutores, operadores de telemarketing e outros profissionais. Tem que ter uma voz sadia,
tem que ter uma voz suave para se falar em público, que seja com microfone ou não. Assim como aquele profissional que usa a voz como instrumento de trabalho, é este submetido ao estresse e às condições que exigem o esforço das cordas vocais. A pessoa, na hora que for pregar, não pode estar estressado, não pode ficar nervoso, tem que estar tranquilo, tem que descansar, não pode beber água gelada, tem que manter a voz no seu temperamento normal para falar em público, ainda mais se não tiver microfone. Pois bem, procure abastecer cuidadosamente os pulmões, evitando falar quando está vazio. Faça pequenos intervalos nas locuções ou orações para poder respirar. Mantenha sempre a cabeça erguida e não permita que nada, colarinho, gravata, a posição do pescoço oprima sua garganta. Não precisa você pegar aquela gravata e estar pressionando aqui a sua garganta. Você está aprendendo as suas cordas vocais. Não há necessidade disso. Isso aí é uma híbole. Híbole significa exagero. Não precisa tudo isso. Deixar 2 dedos folgados aqui, ó. Se você não tomar cuidado, você mesmo pode se forcar com a sua própria gravata. Tome cuidado nisso aí. Veja bem como é importante a homilética. O pregador deve calcular o volume da voz de acordo com o ambiente, fechado, aberto ou ao ar livre. A educação da voz, o timbre, a qualidade de voz faz parte de uma boa mensagem. O emissor deve ter cuidado com a velocidade e o tom em que prega. Tem gente que prega muito ligeiro e as pessoas que estão ouvindo não entendem nada. Enquanto isso, tem os que pregam bem lento e vai também tomando tempo. Então tudo é no seu limite. Tudo tem que ter uma ordenança. Você mesmo tem que redigir a sua pregação. Procure tomar água durante a ministração. Se você prega frequentemente, esqueça os simples seguintes alimentos. Veja bem como é importante a homilética. Ó. Evite leite, sorvete, chocolate, noz, chá, suco de limão e líquidos em geral. Eles costumam aumentar a produção de secreção na garganta e dando necessidade de pigarrear. Fuja de comidas apimentadas e temperadas demais. Digestão lenta atrapalha a respiração e a fala. Costuma alimentos ricos em proteínas que fortalecem as cordas vocais. Dispense o café que resseca a boca. Como maçã diariamente. Coma maçã diariamente, pois ela limpa e hidrata a faringe, órgão que funciona como um alto-falante, deixando a voz mais ressonante. Use pastilhas com moderação, como elas têm efeito anestésico. A pessoa continua a fazer esforço sem perceber. Observações feitas pelo otorrinolaringologista da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, afirma que o tempo prejudica mais do que ajuda. Com o passar do tempo, prejudica mais do que ajuda. Isso aqui não... Eu só estou resumindo a matéria da homilética. Veja quanto é importante estudar essa matéria. Quando você vai pregar, tem que ter o quê? Uma pregação. Uma epígrafe, significa título. Tem que ter introdução. Nessa introdução você vai desenvolver o texto que você leu. Nesse texto você vai tendo desenvolvimento, o Espírito Santo te usando. É preciso você também ter conhecimento humano. E no final você ter a conclusão. A homilética está aí para ensinar aos pregadores. Antigamente era de qualquer jeito, né? Não era assim? Lia-se um texto sem pé e sem cabeça, não tinha introdução. É isso mesmo, as pessoas pensavam que era assim. Mas no passar do tempo, Deus vai abrindo a nossa mente e nós vamos entendendo a palavra de Deus. Conclusão. A homilética tem sido uma das disciplinas teológicas mais comentadas e discutidas no campo teológico, tendo em vista ser ela a regra básica para todo e qualquer pregador. Assim como o texto, sem contexto,
você lê um texto e não lê o contexto, vira o que? Pretexto. Texto é o que você lê. E o contexto é o que você lê antes. Contexto. Você lê o texto, você lê antes daquele texto que você leu, você lê antes o que aconteceu. E leia o contexto, leia também o depois do texto, senão vira pretexto. Assim também um pregador sem conhecimento é hermenêutico, exegético e homilético. Pode pregar heresia, é a matéria que eu já lecionei. Exegético é a interpretação de texto, tirar de dentro para fora, de dentro da Bíblia para fora. Não como eu quero, mas sim como o Espírito Santo quer. E as pessoas leem a exegese, aí se cria uma exegese, criada pela própria pessoa. Quando na verdade a pessoa tem que pregar a própria exegese. É tirar de dentro da Bíblia para fora e pregar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Pode pregar heresias por falsa interpretação bíblica. Portanto, lembre-se, aquele que sabe e não sabe, que sabe é tolo. Aquele que sabe e sabe que sabe é sábio. É aquele que sabe, mas finge que não sabe, é hipócrita. Perceberam? Aquele que sabe e não sabe, que sabe é tolo. Aquele que sabe, e aquele que sabe, mas finge que não sabe, é hipócrita. É a pessoa saber que tem que ter conhecimento, saber que tem que buscar a Deus, saber que tem que estudar. Esse é um hipócrita, esse é um tolo, conforme diz aqui, essa descrição. Meditação, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não seja muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois bem, louvado seja o nome de Jesus. Aí está a matéria da homilética. É um tema muito importante na teologia, que não já falei teologia, logia, estudo, teo no grego, Deus, estudo de Deus. Essa já é a quarta matéria. Nos aguarde. Breve estaremos falando de mais matérias da teologia. Que Deus abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, pela primeira vez, se inscreva no meu canal Desperta Cristãos. E se você já se inscreveu, ore, divulgue e participe. Faça seu comentário. Se você fizer assim, eu agradeço. Se você também fizer assim, também eu agradeço. Isso é bom para mim, é para o meu aprendizado. Porque a melhor coisa que tem é quando nós somos humildes em aprender com nossos erros. Que Deus abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus.